Não estou a ser mal educado com o custódio, pedi-lhe autorização para vir antes dele e ele disse que não havia problema nenhum. BTV. Olá. Boa noite. Mais uma vez o Anísio entrou e marcou, desta vez o gol da vitória. Pergunto-lhe como é que se explica esta vontade e este acreditar da equipa até ao final, mesmo quando o adversário fecha bem a porta? Acho que é a cultura que nós instalamos. Acho que é a junção da cultura Benfica com a minha própria cultura. Até ao fim vamos, até ser matematicamente possível vamos, até haver algum segundo de jogo vamos, e obviamente mérito para os jogadores. O Alverca perdeu, mas eu não consigo não deixar de lhes dar os parabéns. Não fizeram antijogo, ok, o guarda-redes depois obviamente que levou o amarelo, mas não fizeram antijogo. Surpreenderam-me um bocadinho porque conseguiram ser perigosos na primeira parte, defenderam muito e bem. Obviamente que na segunda parte levaram com uma avalanche de jogo ofensivo do Benfica, que foi de tal maneira que depois até acaba por ser quase simbólico o guarda-redes levar uma bolada na cabeça, que é daquelas coisas que raramente acontece e que é representativa do nosso caudal de jogo na segunda parte. Obviamente que a vitória é o importante, os 3 pontos são importantes, obviamente que o Anísio fazer golo outra vez na primeira vez que toca na bola, obviamente que é mágico também para ele e para nós, porque nos dá 3 pontos, mas para o miúdo é uma coisa fantástica. Mas eu tenho que olhar também para aquilo que se torna repetitivo, que é nós jogarmos bem, atacarmos muito, criarmos muito e marcarmos pouco. Sport TV. Boa noite, Olá, Marta Grilo, em direto para a Sport TV+. Pedi-lhe que elaborasse mais esta ideia de um jogador que não engana, e são palavras suas, em relação a Anísio Cabral. Depois do jogo que faz hoje, é eleito o homem do jogo, decide os 3 pontos a favor do Benfica. Pergunto-lhe porque é que vê esta diferença no jogador, e aos 17 anos, ser campeão do mundo, campeão da Europa, brilhar pela seleção, brilhar pelo Benfica. O que é que se diz a um jovem jogador perante isto? Calma, trabalho, vamos geri-lo bem, como estamos a fazer com os outros que já subiram à primeira equipa e que são jogadores de primeira equipa. Continuar a trabalhar, continuar a melhorar. Parece contraditório e se calhar vocês vão se rir, mas o jogo de cabeça não é o seu forte de todo. É uma área em que ele tem muito a melhorar, é o jogo de cabeça, mas faz 2 golos lindíssimos de cabeça quando joga na primeira equipa do Benfica. Agora mesmo encontrei a sua mãe no corredor, e olhando para a mãe e conversando ali meio minutinho, dá para perceber que aquilo é tudo muito bem estruturado, que aquilo é tudo muito calmo, muito tranquilo, muito pés no chão. E esperemos que entre família e entre Benfica consigamos protegê-lo um bocadinho daquilo que é o mundo do futebol, mas continuar. Obviamente que ele tem idade para jogar na Youth League. Obviamente que o Benfica na Youth League tem uma história e nós gostaríamos muito de como mínimo, chegarmos à final outra vez. Portanto, ele irá voltar a jogar na Youth League, mas temos que fazer a gestão dele, como fizemos esta semana do Banjac e do Zé, em que depois de analisarmos ao detalhe e mesmo cientificamente achámos que esses 2 precisavam de 4 dias de repouso total, até próprio repouso mental, de não estarem envolvidos em nenhum tipo de competição. Mas o foco agora obviamente que é Anísio e Zé e Benjac, que estão aqueles que
são aqueles que têm estado aqui e estão mais perto, mas há outros rapazes no Benfica que têm muitíssima qualidade. Este Kevin Pinto que teve hoje aqui no banco é, digamos, ao nível do futebol jovem, aquele que está imediatamente atrás do Banjaki. Eu acho que o Kevin tem um potencial incrível e vai ser jogador de primeira liga seguramente, e estamos a falar daquele que está por trás do Banjaki. Amanhã o Kevin jogará em Portimão. Espero que o Veríssimo não se chateie de eu estar a dar dicas ao Portimonense, mas o Kevin é também um excelente jogador, e no Benfica há muito jogador bom. José Mourinho, boa noite. Henrique, tudo ok? Henrique Mateus, da TV e da CNN. O Benfica dominou, mas demorou a matar o jogo. Aquilo que eu pergunto é, o que é que falta para transformar o controle em tranquilidade? É fazer golos. Agora há jogadores que por natureza têm golo. O Anísio tem golo, por exemplo. É abençoado. Chega, cabeça, golo. Há outros jogadores que não são jogadores com muito golo. É uma coisa que eu estou a tentar modificar nos nossos jogadores mais ofensivos. Este gol que o Sheldrup fez hoje é um gol que eu adoro, porque é um tap-in, é encostar na baliza, mas é seguir a jogada, é ter a ambição de querer fazer golo, é ser, como eu costumo dizer, goloso. Nós não temos muitos jogadores golosos. Antes, pelo contrário, temos muito jogador que não gosta de doce. O doce está ali e ele não vão buscar. Eu gosto de jogadores ofensivos que sejam golosos, que queiram fazer gol, que se esforcem para fazer gol. E não temos muito jogador com esse DNA. Vocês vão ver estatisticamente o historial destes nossos jogadores de ataque. Quantos golos marcou na carreira o Prestiano? Quantos golos marcou na carreira o Sudakov? Quantos golos marcou na carreira o Sheldrup? Vão ver quantos golos é que eles marcaram na carreira, e estamos a falar de muito bons jogadores que estão a crescer muito, estão a melhorar muito em muitos aspectos do jogo, mas temos que melhorar números. Os jogadores de ataque têm que fazer mais de 9 golos, têm que entrar como é que se diz? 2 dígitos. 2 dígitos. Têm que entrar nos 2 dígitos, porque menos de 2 dígitos para jogadores de ataque é pouca coisa. Menos de 2 dígitos é para médios e para centrais que vão lá de vez em quando. Não, os jogadores de ataque durante uma época têm que passar de 2 dígitos. Ali. Boa noite, Olá, José olá. Mourinho, Igor Oliveira, CMTV. Permita-me insistir aqui na questão do Anísio, até porque eu acho que ele merece este destaque. O José Mourinho é conhecido por já ter treinado também dos melhores pontas de lança do mundo. Eu pergunto-lhe qual é o teto do Anísio, daquilo que consegue ver nos treinos, daquilo que consegue ver ao falar com ele, ao conviver com ele, onde é que o Anísio pode chegar? E depois, se me permite também uma segunda questão, eu pedi-lhe também uma análise, um comentário aos 3 lances do Benfica na área do Alverca em que ficaram pedidos de penalti. Obrigado. Relativamente aos pedidos de penalti, eu quero ser sincero e ainda não vi eu não vi na televisão, ainda não vi no computador, e não quero falar, que é para depois não fazer figura de urso, se eventualmente. Tenho a sensação que todos eles poderiam ser penaltis, mas também tenho dúvidas que algum dos 3 seja um penalti escandaloso. Aquilo que acontece hoje é que o futebol de hoje, a arbitragem de hoje, dá espaço para que um dia seja e para que outro dia não seja. E neste campeonato, só para falar deste campeonato, para já não falar na globalidade dos campeonatos europeus, mas neste campeonato eu tenho a certeza que estes penaltis, com outra equipa, seriam penaltis. E aquilo que acontece com o Benfica desde que eu cheguei, porque antes de eu chegar também analisava o Benfica, porque joguei contra eles e tudo mais, mas tenho a sensação que tudo aquilo que é duvidoso para o nosso lado não toca muito, ou não toca nada. É a sensação que eu tenho, mas se calhar os penaltis de hoje não são, e se não são, ok. Aproveito
para pedir desculpa a um elemento ali do banco do Alverca, eu penso que era o delegado, um senhor brasileiro, super educado, e pronto, e quando ele me disse eu estou a fazer o meu e o mister está a fazer o seu, desarmou-me. Ele estava mesmo a fazer o seu e de uma maneira muito educada. Peço-lhe desculpa e o Alverca, bem trabalhado, bom trabalho ali, Custódio. Gostei de ver o Paulo Jorge e o Ricardo também junto do Custódio, o pessoal que eu conheço do meu início de treinador e eles como jogadores. E corra tudo bem, boa equipa, joga bem. E Sobre o teto do Anísio, depende de muitas coisas, o potencial está lá, a fisicalidade, o jogo de costas para a baliza, os movimentos em profundidade, tem coisas de costas para a baliza muito parecidas com um jogador que eu tive, muito parecido, esse jogo de costas para a baliza, o segurar, o saber jogar, o não perder bolas, tem ali muita coisa de um jogador que eu tive. Muito expedito no remate, se vocês se lembrarem no jogo com o Tondela, há um remate dele já no fim, à meia volta, que encontra o guarda-redes mesmo na trajetória. Se ele pega na bola mal e a bola desvia do guarda-redes, faz gol também em Tondela, tem gol. E vocês vão rir e vão me chamar idiota, mas o jogo de cabeça dele não é bom. Ele faz 2 golos fantásticos de cabeça, mas o jogo de cabeça dele não é bom. E com a estrutura física que ele tem, é uma coisa que ele tem que trabalhar, é o jogo de cabeça. Já agora posso lhe perguntar qual é o jogador que me faz lembrar? Drogba, de costas para a baliza. Só que depois de Drogba, 5 cruzamentos, 5 golos de cabeça. E ele fez 2 em 2 cruzamentos, mas acho que foi um milagre, porque ele de cabeça não é bom. Tem muito que melhorar de cabeça. Bola na rede. Boa noite, Mr. Diogo Ribeiro, bola na rede. Hoje vimos o Rafa na posição que nos últimos tempos tem sido ocupada pelo Sudakov. Pergunto-lhe o que é que um jogador com características muito diferentes às do ucraniano consegue dar nesta posição, particularmente ao nível das combinações e da relação com o Pavlidis no ataque aos espaços. Profundiza mais do que o Sudakov. O Sudakov baixa mais do que ele e pega no jogo em zonas interiores. Eu durante a primeira parte perguntei a mim próprio se não estava a faltar Sudakov para me dar continuidade ao nosso jogo ofensivo, que é um jogador que dá continuidade ao jogo ofensivo, mas que não está a definir bem nos últimos metros. O Rafa profundiza mais, chega mais, há uma bola que vai ao poste, cruzamento da direita na segunda parte, que o Rafa aparece na área e desvia e a bola vai penso que vai ao poste do lado oposto. Este tipo de situação o Rafa chega, mas como vocês viram, ok, é numa situação em que nós temos que marcar, mas jogar os dois juntos, o que é uma opção para nós. Eu acho que às vezes há a tendência de se dizer este jogador está, o outro não vai estar, mas os treinadores das equipas grandes têm que ter soluções. Não se trata de 10 jogadores, não se trata de toda a gente saber quem é que vai jogar domingo a titular. Joga este e este, sempre os mesmos 10. Uma equipa grande precisa disto e ter Sudakov e Rafa dá-nos isto, e penso que para a semana, não penso com o Santa Clara, com o Real, com o primeiro jogo também se calhar não, mas no jogo seguinte contra o Aves, eu penso que também temos Luka Bacchio, que nos dá outro tipo de jogo. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado.